Olá pessoal, aqui é o professor Paulo Henrique, da disciplina de Floricultura, Paisagismo e Jardinagem. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre os conhecimentos básicos que vocês precisam nessa disciplina. Primeiro a gente vai falar um pouquinho sobre cultivo protegido. O que é isso? É o local onde a gente vai produzir então essas mudas ou as espécies que a gente quer cultivar. A gente pode dividir basicamente em três tipos: céu aberto, estufas, que são ou casas de vegetação, né, que são locais completamente fechados, isolados, tanto nas laterais como em cima, e o telado, que se vocês conseguirem perceber aí na foto, só é fechado em cima. As laterais elas são abertas, diferente da estufa, onde eu tenho todo o controle. Normalmente a estufa ou casa de vegetação eu tenho uma cobertura feita de plástico, né, para que a chuva não entre dentro, para que eu controle realmente tudo. Nesse caso aqui do telado, é simplesmente um sombrite ou alguma coisa assim, as laterais são abertas só para diminuir a intensidade de sol ou alguma coisa nesse sentido. Substratos. O que são substratos? São os meios onde as plantas se desenvolvem, onde as raízes das plantas, melhor dizendo, vão se desenvolver. Né? Então, eu posso ter vários tipos de substrato, mas o que eu quero é isso aqui, ó, é que o substrato ele tenha uma consistência ideal e que a minha planta consiga enraizar de maneira adequada. Tá vendo? Então, isso aqui é uma foto de um substrato. Substratos são basicamente misturas de vários ingredientes e a gente vai tentar, para cada planta, produzir o substrato ideal. No mercado vocês vão encontrar vários tipos de substratos, alguns específicos para algumas culturas e outros mais gerais. Luz, o que é importante saber sobre a luz? Bom, a luz controla a fotossíntese, vocês já devem ter visto isso, e também a fotomorfogênese. O que é isso? Bom, primeiro, algumas plantas, se vocês lembrarem aí, que existem as plantas de dia curto e dia longo, que só florescem, por exemplo, quando eu tenho um dia curto, e outras só florescem quando eu tenho um dia longo. Tá? Então, a gente tem alguns exemplos, vocês podem pesquisar sobre isso depois, se quiserem. Mas por que é importante entender isso? Nesse caso, a luz influencia a minha floração. Se eu estiver produzindo flores, é óbvio que eu preciso dessas flores em um determinado momento para poder vender. Então, eu posso controlar a hora que essa flor vai produzir, né, a sua inflorescência e eu consigo vender então no dia ideal e exato. Também tem algumas outras coisas que vão controlar, né? Nessa foto aqui, que era do slide anterior, vocês viram que o telado não está com um sombrite preto, é uma cor vermelha aí. O que é isso? Bom, existem alguns estudos que mostram que controlar a cor ou com luzes artificiais, né, como vocês estão vendo aqui, ou com simplesmente um telado colorido, pode induzir essas plantas a crescer mais, ou a florescer mais rápido, ou a produzir caules diferentes, ou folhas diferentes, que seria a fotomorfogênese. O que é isso? Plantas que crescem de maneira diferente de acordo com o tipo de luz ou com a intensidade de luz. Uma maneira de vocês perceberem isso bem fácil é vocês plantarem duas sementes de feijão, arroz ou qualquer outro tipo de coisa que vocês têm em casa que nasça rápido, em um local escuro e no outro em um local que ela pegue luz logo. Vocês vão ver que vai ocorrer um estiolamento dessas plantas que não pegam luz logo. O que é isso? É a fotomorfogênese, é a mudança da forma da minha planta devido à exposição de luz. Tá? Temperatura. Bom, a temperatura também controla vários processos. A gente vai falar um pouquinho deles aqui. Controla germinação, crescimento, florescimento, frutificação, propagação e absorção de nutrientes. Então, a temperatura ela é muito importante para o controle de várias coisas aí que eu tenho na minha planta. Um exemplo que eu tenho aqui é essa foto que eu mostrei para vocês aqui. São cerejeiras, tá? São plantas de cerejeira que floresceram após um período de frio intenso, ou seja, está relacionado com a temperatura. Isso aqui ocorreu nesse ano de 2000, tá? E estava sendo visto como um ponto turístico para a região por conta disso. Tá? Crescimento, florescimento, tudo isso a temperatura influencia. Então, cada espécie a gente tem que saber a temperatura ideal para germinação, para o crescimento, florescimento, para a frutificação e para a propagação. Se eu não colocar a temperatura ideal, pode ser que a planta cresça de maneira mais lenta
né? Ou nem floresça, ou nem frutifique, ou nem cresça. Então, é por isso que é muito importante a gente entender o melhor momento da temperatura, o melhor ponto para que a gente consiga controlar. Isso se eu estiver trabalhando com casas de vegetação ou com cultivo controlado. Se eu estiver trabalhando a céu aberto, aí é mais para escolher a área em que eu vou produzir, se vai ser no norte, no nordeste, no sul, no centro-oeste, para cada cultura. Então a gente tem uma temperatura ideal, assim como a luz. Propagação. Bom, a propagação ela pode ser vegetativa ou sexuada. Propagação vegetativa é aquela em que a gente pega uma parte da planta e faz com que essa parte vire uma nova planta. Tá? Vocês estão vendo aqui as folhas de uma suculenta que estão dando origem a uma nova planta aí. Tá vendo como ela começa bem pequenininha e depois vai crescendo, né, e vai dar origem a uma nova planta. Aqui a gente também tem estacas que foram tiradas, ou seja, pedaços do caule de uma planta que estão dando origem a uma nova planta. Isso é uma propagação vegetativa e vai me gerar clones. E que é isso? Plantas com a carga genética idêntica à mãe. Isso é muito bom quando eu tenho uma seleção e descubro que aquela planta tem uma característica melhor para a produção por algum motivo naquela região. E aí eu consigo então clonar essa planta de uma maneira bem simples e produzir filhas, vamos dizer assim, dessa maneira, que são idênticas à mãe. Tá? Isso vale para resistência a doenças, a pragas e a vários outros tipos de coisa. E a propagação sexuada é quando eu vou plantar minha sementinha ali e cada planta que vai nascer tem uma carga genética diferente. Tá? Isso se a minha planta tiver uma fecundação cruzada. Se for uma planta que tenha a propagação autógona, que ela mesma se poliniza, então, nesse caso, eu também vou ter plantas idênticas à mãe com raríssimas exceções de mutação aí. Tá? Irrigação. Bom, irrigação pode ser de várias maneiras também. A gente pode ter aspersão, microaspersão, que seria basicamente isso aqui que está na foto. A diferença da aspersão para a microaspersão é que a microaspersão é localizada. Eu não tenho essa água sendo jogada aqui de maneira geral distribuída como na aspersão, que é essa foto. A gente pode ter o gotejamento, que é uma economia de água. Então, eu vou localizar a minha água só na minha planta que eu necessito, né? Isso acaba evitando o desperdício de água. A irrigação subterrânea, que basicamente é um gotejamento subterrâneo. Se a gente aproximar aqui a foto, vocês vão ver, ó, tá vendo? Que está úmido aqui, ó. Conseguem perceber a diferença desse solo para esse solo aqui, ó, que está até trincado. Então isso aqui está enterrado, né? Esses canos aqui eles desenterraram, estão vendo? Para poder mostrar. E aí você vê que tem, ó, esses gotejadores aqui, é uma tecnologia própria, algumas empresas têm já para vender no Brasil esse tipo de tecnologia, onde você enterra os canos, tá? A profundidade, a distância dos canos depende da cultura que você vai instalar e do solo, tá? Tem toda uma técnica, né? É considerada a irrigação mais moderna que a gente tem hoje no mundo. O floating, o que é esse floating? É basicamente isso mesmo, flutuar, tá? Você coloca a minha cultura aí em cima de placas de isopor, alguma coisa que flutue, e vou deixar ela flutuando na água aí. Então eu não tenho substrato nesse caso, eu só tenho a água, né? Um tipo de hidroponia. Tá? E a irrigação capilar, que é muito utilizada para flores e temperos, que é aquela que a gente coloca uma linhazinha, né? A gente pode fazer isso em casa, mas a gente pode comprar vasos prontos também, coloca o substrato, e aí essa linha vai absorver a água, essa linha vai estar dentro do substrato aqui também, e vai liberar aqui. Então, existe uma passagem da água capilar aqui, pelos capilares, e vai irrigar aqui. Então, quando está acabando essa água aqui embaixo, eu sei, eu só completo, e ela continua sugando. Dependendo da força que essa planta puxar a água, ela vai secar mais rápido, mais devagar. Vocês podem procurar isso sobre vasos auto-irrigáveis ou alguma coisa nesse sentido. Vocês vão encontrar vários modelos para venda na internet, caso vocês tenham interesse. Adubação. A adubação pode ser dividida em base e complementar. O que é adubação de base? Aquela que eu faço quando eu vou implantar a cultura. Tá? E a adubação complementar é aquela que eu faço para incentivar crescimento, floração, alguma coisa, ou frutificação. Tá? Então, muita gente acha que é um líquidozinho mágico que eu vou jogar lá e vai dar mais flores, mas basicamente são nutrientes que a gente
separa aí, compra e aplica, né, de maneira sólida ou líquida, tanto faz, na base, como eu digo, no plantio ou após, né, para incentivar alguma coisa na minha planta. Doenças. Bom, são várias doenças que podemos ter nas nossas plantas, tá? E a gente tem que estar atento se é fungo, se é bactéria ou se é virose para poder controlar. Então a gente tem aqui algumas fotos de doenças, estão vendo? Então ninguém vai querer comprar uma flor que esteja desse jeito aqui, né? Toda manchada. A gente tem que tomar muito cuidado com doenças e principalmente evitar que elas entrem no nosso plantio. Como? Trabalhando com condições que não permitam, ou seja, inadequadas para o desenvolvimento de doenças. Aí, claro que eu vou ter que estudar cada planta e cada doença para poder erradicar esse tipo de problema no meu plantio. Pragas. Bom, a gente tem várias pragas, né? Eu coloquei aqui só algumas que são as que mais atrapalham na nossa disciplina, mas são várias pragas que a gente pode ter. Formigas são as pragas muito preocupantes no nosso meio, né? Porque elas atacam quase todas as plantas para o consumo das folhas mesmo. Aqui a gente tem uma foto de cochonilhas, tá? Que estão atacando aqui. Claro que está bem severo aqui esse ataque, mas também são pragas de difícil erradicação no nosso pomar, ou na nossa horta, ou no nosso jardim, enfim, são pragas complicadas dependendo da planta. Tem planta que não tem nenhum tipo de problema com isso, tem planta que tem muito problema. Então, isso também está ligado à espécie. Caracóis e lesmas. Quando a gente está falando de jardins domésticos, principalmente, ou jardins urbanos até, caracóis e lesmas podem ser um problema sério, tá? Mas existem maneiras de acabar com eles. E existem até produtos orgânicos, se vocês quiserem, mas são pragas com importância comercial, quando a gente fala de floricultura. Mercado. O que é importante a gente saber do mercado? É importante saber essas 3 perguntinhas aqui. Respondê-las, na verdade. O que plantar, quando plantar e para quem vender. Tudo isso está relacionado com as coisas que a gente já falou antes, mas é muito importante que a gente consiga entender. Eu vou plantar o quê? Que tipo de espécie eu vou plantar? Qual é o meu foco? Quando é que eu vou plantar? Ah, eu quero vender no dia dos namorados, porque lá vende mais, tal, então eu tenho que plantar tal dia para que no dia dos namorados eu tenha. Então essas plantas já floridas, ou com folhas bem formadas, enfim. Qual é a ideia? Quando eu vou plantar? Para quem vender? Bom, eu vou vender num flower truck, eu vou vender para floriculturas, eu vou vender para cooperativas em grande escala, eu vou vender em pequena escala, eu vou vender pela internet, eu vou vender localmente. Então, quem é o meu consumidor? Qual é o meu foco? Então, se eu conseguir responder essas 3 perguntas, com certeza eu vou ter o que eu quero, que é a minha finalidade, que é o lucro. Então, a gente vai, claro, ter que fazer tudo da melhor maneira possível, mas a finalidade é ter lucro. Se eu não tiver lucro, eu não vou conseguir continuar no meu comércio, na minha plantação, aí no meu trabalho com paisagismo, com flores. Então, eu preciso pensar nessas 3 perguntinhas aqui e respondê-las para que a gente consiga atingir o lucro.